Os irmãos estão todos bem, certo? Muito bem. Então nós vamos abrir em Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41 e vamos falar sobre Jesus e as tempestades. E é muito importante, como toda a palavra, esta palavra também é importante, e eu vou tentar não ser maçador, vamos ver, não é? Às vezes posso ser maçudo. Okay? Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41. Diz assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse Jesus aos seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanharam. Levantou-se uma forte tempestade e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este se enchia de água. Jesus estava na popa a dormir com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que nós morramos aqui? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, acalma-te. O vento se aquietou e fez-se uma completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Conhecemos bem esta passagem, já lemos montes de vezes, mas vamos continuar a ler. Uma das coisas que nós precisamos, antes de avançarmos para isto, é relembrar que Deus é bom. Amém? E Deus é sempre bom. Diga comigo, Deus é sempre bom. Por vezes podemos não conseguir ver essa bondade em todas as circunstâncias da nossa vida, mas isso não invalida que Deus continua a ser bom. Amém? Deus é sempre bom. E há muitas coisas que às vezes na nossa vida nós passamos e não entendemos. Momentos complicados, temos estados interiores, outros exteriores, não importa, de circunstâncias às vezes mais complicadas, e nós não vemos aparentemente ali a bondade de Deus, nem a intervenção de Deus, mas tudo tem um propósito. Diga comigo, tudo tem um propósito. Há uma história interessante que fala de um servo que trabalhava para um senhor em África, um senhor, não sei, a história não diz se ele era algum colonizador ou se era algum rei africano. O que é certo é que em determinada altura eles saíram para caçar um animal e este senhor, na caçada, perdeu o dedo mindinho. Portanto, o animal acho que ainda lhe deu uma dentada e ele perdeu o dedo mindinho. E o servo disse para o seu senhor: Deus é bom. E o senhor ficou tão zangado, como é que Deus pode ser bom se eu fiquei sem o dedo mindinho? E diz que mandou prender. Diz que para castigar o servo por ter dito tal coisa, como é que é possível alguém dizer que Deus é bom numa circunstância que eu perco um dedo? Então prendeu o servo. Mas posteriormente este homem voltou a sair para a caça e deu de caras com uma tribo de canibais, antropófagos. E como vocês sabem, eles são canibais, mas não são estúpidos. Gostam de cozinhar primeiro bem a sua vítima. Mas no momento em que iam sacrificar este homem, viram que lhe faltava o dedo. E por verem defeito no homem, decidiram não o comer e mandaram-no embora. E quando o homem chegou a casa, foi ter com o servo e disse: Epá, realmente tinhas razão, Deus é bom, mas ainda tenho uma dúvida. Se Deus é bom, por que é que Ele me permitiu que eu te enfiasse na prisão? E ele disse: Porque se eu estivesse lá, era eu que era comido. Então, às vezes nós atravessamos coisas na nossa vida que nós não entendemos, certo? Mas Deus é bom, certo? Deus é bom. Deus usa ou aproveita circunstâncias menos boas na nossa vida e essas coisas ou essas circunstâncias ou essas tempestades, elas não anulam de qualquer forma a bondade de Deus. E muitas vezes é da profundeza das nossas angústias que a gente se ergue, amém, com um senso renovado, refrescado, fortalecido da bondade de Deus e do conhecimento de Deus e prontos para próximas conquistas. Esta palavra conta-nos de Jesus, tinha passado o dia todo a ensinar as multidões, os seus discípulos, sobre o reino de Deus.
E ao final da tarde, Jesus disse, ok, gente, vamos passar para a outra margem. Vamos sair daqui. Vamos talvez para fugir também das multidões. Mas diz que se enfiaram no barco e começaram a fazer aquela travessia. E Jesus diz que adormeceu. E adormeceu porque ele estava cansado. Porque Jesus era tão humano como nós. Amém? Filho de Deus, mas filho do homem também, cansado. E de repente diz que se levanta a tal tempestade, ventos fortes, água a entrar para dentro do barco e Jesus perfeitamente ferradinho a dormir. Coisa mais rica. Amém? Jesus a dormir e os discípulos completamente apavorados. Completamente apavorados, entraram em pânico, acharam que iam morrer, chamaram por Jesus e Jesus então repreendeu e esta foi a história. E o que é que nós podemos aprender daqui? E há 3 áreas que eu gostaria de falar nesta manhã. Em primeiro lugar, queria falar sobre as tempestades. Deixem-me dizer uma coisa, as tempestades da vida são sempre inesperadas. Sabe, aquele mar da Galileia era conhecido e era famoso pelas suas tempestades. Havia uma série de coisas relacionadas com a geografia do terreno e com ventos. E era regular e era até inesperado, muitas vezes, aquelas tempestades acontecer. E as tempestades que sempre chegam à nossa vida, elas normalmente chegam sem pedir licença nem mandar recado. Olha, eu vou chegar. Quando elas chegam, elas são sempre inesperadas. E quando o facto de serem inesperadas, apanham-nos muitas vezes de surpresa, muitas vezes abalam-nos, muitas vezes, como filhos de Deus, nós não estamos preparados para as enfrentar e tal e qual como os discípulos, nós entramos em pânico. Nós entramos em desespero. Porquê? Porque nós não estávamos a contar com aquela tempestade. Aqueles discípulos tinham estado todo o dia com Jesus. Tinham estado todo o dia a ouvir a palavra de Deus. Tinham estado todo o dia a fazer a obra de Deus. Mas, no entanto, Jesus... Ele disse, vamos passar para o outro lado. Eles seguiram Jesus e ainda assim a tempestade levantou-se, certo? Então, as aflições, as tempestades da vida fazem parte da nossa jornada como cristãos. Diga comigo, tempestades, elas são inesperadas. O facto de estarmos com Jesus, o facto de seguirmos Jesus, o facto de passarmos um dia inteiro a ouvir a palavra de Deus, o facto de estarmos um dia inteiro a assistir a milagres que Jesus faz, não nos isenta de experimentarmos tempestades logo a seguir. Só ouvi 2 amendos e meio. E há aqui 2 e meio, e houve aquilo que diz, pois... Então as tempestades, elas são inesperadas. Em segundo lugar, as tempestades, elas são perigosas. E são fortes, são violentas. Diz que o barco era varrido pelas ondas, diz lá em Mateus. Aqui em Marcos diz que as ondas se balançavam contra o barco e diz que o barco se enchia de água. Em Lucas, a mesma passagem, mas portanto isto nos diferentes evangelhos, diz que se levantou uma grande tempestade de vento e diz que corriam o risco de morrer ali naquele lado. E deixe-me dizer, todas as tempestades da nossa vida, elas são perigosas porque ela tem o potencial de nos destruir. Diga comigo, as tempestades... elas são perigosas. Elas abalam a nossa estrutura. Elas abalam a nossa fé. Muitas vezes são tão intensas que toda a nossa estrutura espiritual, emocional, mental, física, elas são abanadas. Porque tempestades, elas são perigosas. Não vamos... esta coisa que os cristãos... alguns há um tempo atrás... isto aflições, tribulações, momentos difíceis... isto é canja de galinha. A gente faz isto com uma perna às costas. Não é? Mas não é, meus irmãos. As tempestades, quando vêm à nossa vida, além de serem surpreendentes, elas são perigosas. Em terceiro lugar, as tempestades são incontroláveis. Diga comigo, as tempestades são incontroláveis. Ou seja, elas não se conseguem controlar, elas não se conseguem gerir, elas não se conseguem administrar. As tempestades estão para além da nossa capacidade natural de conseguir lidar com aquilo. Por isso é que elas são tempestades. Senão seriam apenas um ventinho. Certo? Quando nós lidamos com uma tempestade, além de ser inesperada, além de ser perigosa porque traz com ela o perigo de nos danificar ou de nos fazer morrer ou destruir, elas também são incontroláveis. Nós não temos a capacidade, como cristãos, de controlar muitas vezes as tempestades que vêm à nossa vida. Aquilo que podemos eventualmente controlar é a forma como reagimos e respondemos à tempestade que vem à nossa vida. Esta tempestade que surgiu não era possível ser controlada. Os discípulos tentaram,
os discípulos tiraram água, os discípulos fizeram tudo, e quando viram que já estavam aí desta para melhor, aí então é que chamaram por Jesus. E Jesus a dormir. Deixem-me ler aqui uma coisa. O problema maior nos discípulos tinha mais a ver com a capacidade deles resolverem a situação. Há problemas que nos deixam com sensação de impotência. Quantos irmãos já passaram por tempestades que vos fez sentir totalmente impotentes para fazer alguma coisa em relação a ela? Ainda bem que não são todos os irmãos. Quando o problema é maior do que a nossa força, quando não temos capacidade, quando já queimamos todos os cartuchos, quando já não temos mais ideias, já não temos mais estratégia, nós precisamos de fazer aquilo que é suposto fazer. Olhar para Deus e depender dEle e confiar nele. Pois quando a tempestade está fora do controle, só Deus é que pode pôr mão na coisa. Tempestades, elas são incontroláveis na nossa vida. E por último, as tempestades, elas são surpreendentes. Diga comigo, as tempestades são surpreendentes. Sabe porquê? Porque elas nos surpreendem. E nos surpreendem porquê? Deixe-me dizer, há bocado estávamos a falar que elas são inesperadas. Há uma diferença entre uma tempestade inesperada e uma tempestade surpreendente. Porque normalmente nós ficamos surpreendidos porque as coisas normalmente vêm de onde nós menos esperamos. As tempestades, elas são inesperadas porque elas não são planeadas e elas não fazem aviso prévio. Aparecem. Mas elas também são surpreendentes porque muitas vezes vêm de onde nós menos esperávamos e normalmente vêm até em lugares e de onde nós estamos mais seguros e confiantes. Deixe-me dizer, o Mar da Galileia era super conhecido destes pescadores. Os discípulos de Jesus eram pescadores. Eles estavam fartos de percorrer aquele mar, de pescar naquele mar, de andar naquele mar. Aquele mar era super conhecido desta gente. E de repente, uma tempestade, como eles nunca tinham visto, surpreendeu-os ao ponto de marinheiros e pescadores extremamente experientes serem surpreendidos. Porque um lugar que era comum, um lugar que era seguro, um lugar que era de segurança para eles, tornou-se um monstro indomável para eles. As tempestades às vezes vêm de onde nós menos esperamos. Vêm dos lugares em que nós nos sentimos confortáveis. Vêm das pessoas que mais nos faziam sentir seguras. Porque as tempestades, elas surpreendem-nos pela fonte de onde elas vêm. Então temos aqui em primeiro lugar a tempestade. Então as tempestades da vida são inesperadas. Diga comigo que são inesperadas. São perigosas, são incontroláveis, são surpreendentes. Depois, surge no meio das tempestades aquilo que eu chamo os conflitos. E o telemóvel normalmente é sempre um conflito, que a gente, de vez em quando, vai surgindo. Quais foram os conflitos que surgiram no meio da tempestade? E já lá vamos ter com Jesus. Aliás, nós estamos com Jesus, mas vocês percebem. Em primeiro lugar, o primeiro conflito que surge quando se lida com uma tempestade é como é que eu consigo conciliar esta tempestade com a obediência a Cristo. E porquê é que eu pergunto isto? Porque os discípulos entraram no barco por ordem expressa de Jesus. E mesmo assim, surge uma tempestade. Ou seja, eles estavam no centro da vontade de Deus. E mesmo assim, surge uma tempestade. Eles estavam onde Jesus os mandou estar. E mesmo assim, surge uma tempestade. Eles estavam a fazer o que Jesus mandou fazer. E mesmo assim, surge uma tempestade. Eles estavam a ir para onde Jesus disse para eles irem. Mas mesmo assim, surge uma tempestade. Deixem-me dizer, as tempestades nem sempre surgem na nossa vida porque nós estamos a andar em contramão com a vontade de Deus, mas muitas vezes estamos a andar exatamente na orientação e na direção de Deus e mesmo assim surge uma tempestade. E o primeiro conflito é aquilo que surge dentro de nós. Porque raio é que Jesus mandou-me vir por aqui e agora surge uma tempestade na nossa vida? Hoje a multidão desapareceu, não há multidão ali dentro. Certo? Deixe-me dizer, meus irmãos, estar com Jesus, obedecer a Jesus, andar com Jesus, não nos isenta de tempestades.
Oh, gente, reajam, por amor de Deus, senão eu vou ali para o cemitério. Ao menos ali eu sei que, não é? Que não há, que ninguém vai responder, porque se alguém responder, então é mau sinal. Temos enfrentado tempestades por andarmos com Deus, por obedecermos aos mandamentos de Deus. Temos sofrido oposição e sofrido perseguição por sermos fiéis a Deus. Temos perdido oportunidades de negócio por nos recusarmos a perder a nossa honestidade e a nossa integridade. Temos perdido o nosso emprego por nos recusarmos a mentir e a sermos gente que quer agradar a Deus e não aos homens. Temos sido considerados estorvos no nosso trabalho por não nos envolvermos em corrupção. Deixem-me dizer que perseguição, aflição ou tempestades na nossa vida, elas vão surgir mesmo e às vezes precisamente porque nós estamos a fazer e estamos a andar em obediência a Deus. Tiago até diz, alegrem-se quando sofrerem perseguições e problemas por causa da verdade, por causa de fazerem o bem, por causa das coisas. Alegrem-se até quando falarem mal de vocês, desde que não seja verdade. Não é? Mas quando as pessoas falem mal de vocês, quando vos acusam, quando vos perseguem, se é por causa de estarem a fazer o que é bom, isso até vai trazer grande galardão para os filhos de Deus. Teu irmão, alegra-te na tua tempestade. Hein? Vale a pena abrir o chapéu de chuva, que senão vais ter que comprar outro. Deixa-te molhar. Lida com a tempestade. Mas o primeiro conflito que surge quando nós atravessamos a tempestades é por que razão é que eu, estando a obedecer a Deus, surge uma tempestade na nossa vida. Em segundo lugar, como é que eu posso conciliar esta tempestade com a presença de Deus na minha vida? O facto de termos Jesus connosco não nos poupa a certas tempestades. Jesus estava com os discípulos, estava ou não estava? Jesus está connosco, está ou não está? Às vezes. Acreditas nisso? Hã? Como é que nós conciliamos isso? Como é que nós lidamos com o facto de dizermos Deus está connosco na nossa vida, caminha connosco todos os dias, Ele habita em nós, Ele é presença constante em nós, Ele prometeu nunca nos deixar, nunca nos abandonar, e como é que ainda assim Deus permite uma tempestade? E nós já lá vamos porquê. Ser cristão não é vivermos numa redoma de vidro, numa estufa espiritual. O céu não é aqui ainda, certo? Mas Jesus está connosco em todo o tempo. E nós temos dificuldade em conciliarmos estes conflitos interiores cada vez que atravessamos tempestades na nossa vida. Então não estou a fazer o que Jesus mandou, estou aí para onde Jesus mandou e agora de repente vejo-me envolvido numa situação dessas. Então Jesus não está na minha vida. Mas deixem-me dizer que esta tempestade também tinha alguma coisa de terapêutico, de pedagógico. Sabe? É que Jesus tinha passado aquela gente a ferro. Tinha passado o dia a ensinar aquela gente os princípios do reino, a ensinar-lhes a palavra de Deus. E aquela tempestade surge no processo para mostrar e revelar a sua glória, dar-se a conhecer um pouco mais àqueles discípulos de uma forma diferente como eles não tinham visto ainda. As tempestades, meus irmãos, apesar de nos fazer muita confusão, como é que Deus permite, são uma oportunidade de Deus para nos mostrar como é que nós atravessamos uma tempestade. Muitas vezes a melhor maneira é dormir, mas não é com Xanax. É com paz no coração. Tempestade era a lição prática que faltava àqueles discípulos para concretizar e concluir o ensino que Jesus tinha ensinado àquela gente durante o dia inteiro. Amém? Mas surge este conflito. Deus está na minha vida, então mas estás, porque é que permites uma tempestade? Onde é que tu estás? Onde é que estás? Eu preciso sentir, eu preciso ver. Né? E muitas vezes até achamos que, e esse é o ponto a seguir, como conciliarmos a nossa tempestade com o facto de um Deus que parece estar a dormir? Isto é um conflito que nós temos. Uma vez estava a falar com o irmão acerca de qualquer coisa e eu disse, ele chamava-se Silvestre. Acho que nunca mais tive nenhum irmão chamado Silvestre. Ei, Silvestre. E eu disse, meu irmão tem que orar, o irmão tem que pedir a Deus. E ele disse, estou farto de orar, mas Deus parece que é surdo. E muitas vezes nós não dizemos, mas pensamos. Deus não ouve a minha oração, Deus está longe do meu drama, Deus está longe da minha situação, eu estou sozinho nesta tempestade e isto para mim faz muita confusão. Mas Jesus estava lá. E este talvez foi o maior drama até para os discípulos.
que no fim de terem este conflito, então foi Jesus que nos mandou metermos no barco e vimos para este lado, temos uma tempestade. Certo? Jesus está presente e mesmo assim temos uma tempestade. E não só está presente, como ainda está a roncar. Ainda está a dormir. E isto para os discípulos virou-lhes os fígados do avesso. Eu sei que nós não temos esse problema. Foi só com os discípulos. Eles eram homens sem cultura, enfim, não é? Habituados à pesca. Portanto, eles não tinham nada disso. Mas este foi talvez Este foi talvez um dos maiores dramas destes discípulos, foi o facto de que, ok, então nós até temos Jesus, está aqui, nós estamos a vê-lo, mas ele está a dormir. E se ele está a dormir, significa que está-se nas tintas para nós. Que ele não está atento, que ele não quer saber. Não é? Eu agora não sei cronologicamente se este episódio foi antes ou depois de Jesus ter andado sobre as águas, mas acho que terá sido antes. Porque senão eles até podiam dizer, pois, ele não tem problemas, porque se ele for preciso, vai a pé para casa. Nós é que ficamos aqui. Porque Deus está na maior, Ele tem sempre safa. O Deus que parece estar a dormir. Mas Salmo 73 diz que o nosso Deus não dorme. Nem toscaneja ou não pestaneja. Não é pestaneja, é dormita. Às vezes parece não estar atento aos nossos dramas. E isso normalmente gera uma grande angústia na nossa vida. E estes são os conflitos que surgem em situações de tempestade. As tempestades nós entendemos como é que elas são. E através das tempestades nós também entendemos quem nós somos. Nós entendemos como reagimos. Nós entendemos onde é que está a nossa fé. Nós entendemos quanto conhecemos de Deus. Nós entendemos o quanto não sabemos de coisa nenhuma. E depois surge as perguntas feitas na tempestade. Diga comigo, as perguntas feitas na tempestade. E há uma pergunta que os discípulos fizeram e houve perguntas que Jesus fez. Porque as tempestades são ótimas para fazer perguntas. E a pergunta dos discípulos foi esta. Mestre, diga comigo, mestre, não te importas que morramos aqui? Para já deixe-me dizer o que Paulo disse uns anos mais tarde. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Mas os discípulos estavam em verdadeira crise, em verdadeira angústia. E fruto de tudo aquilo que nós vimos, dos conflitos, isto foi o que saiu do coração deles. Deus, tu estás nas tintas. Tu não estás a ver o que é que nós estamos aqui a passar. Tu não estás a ver o nosso sofrimento, a nossa circunstância. Tu não estás a agir em nosso lugar. E deixa-me dizer, eu sei que aqui os irmãos de Lausanne não têm esse problema. Vocês, eu já tive esse problema muitas vezes. Eu já houve alturas que diz, Deus, onde é que tu estás? Não te importas com aquilo que eu estou a passar? Mas volto a dizer que esta tempestade não foi uma tempestade qualquer. Foi uma tempestade pedagógica. Diga comigo, pedagógica. Amém? Eu não vou dizer aos irmãos para se virarem uns para os outros, porque alguns dizem isto com gafanhotos. Pedagógica. Hã? Esta tempestade serviu para trazer conclusão àquilo que Jesus teve a ensinar aos seus discípulos. Esta tempestade serviu para eles perceberem e compreenderem em que patamar é que afinal estavam. Porque, na verdade, eles não conheciam o Deus que estava com eles. E foi preciso uma tempestade forte, uma coisa feia, uma coisa perigosa, surpreendente, enfim, inesperada com todas as suas coisas. E diz que eles disseram, Senhor, não te importas que nós vamos morrer, já esgotámos as nossas capacidades e só no fim, finalmente, é que nós recorremos a Jesus. Olha, se calhar se eles tivessem acordado logo Jesus ao princípio, nem se tinham chateado tanto. Porque diz que eles primeiros estiveram ali a fazer todo o seu processo, a sua festa de autopiedade. A gente aqui tem a festa da Senhora da Piedade. Eles fizeram a festa da autopiedade. Ai de nós, ai de mim, ai deles. Este é um verbo muito conhecido no meio dos cristãos. Ai de mim, ai de vós, ai deles. Ou ai de nós. Finalmente clamaram a Jesus. Esta pergunta dos discípulos revelou o quê? Revelou o medo que existia neles. O medo que era maior do que a sua fé. O medo que fez com que pavor explodisse no seu coração. As tempestades revelam aquilo que está no nosso coração.
Na verdade, esta pergunta revela medo, mas revela também mais uma crítica do que propriamente um pedido de ajuda. Hein? Mas Deus atura-nos. Deus é grande, Deus é bom. Hã? Mesmo quando a gente às vezes fala assim aziados para Ele, Deus conhece. Deus ama-nos. Porque Deus sabe que aquilo é o nosso medo a falar. Tu tá... É mais fácil reclamarmos contra Deus do que depositarmos a nossa ansiedade nele e descansarmos na sua providência. Esta pergunta revelou uma fé imatura. Se eles tivessem uma fé madura, eles não se tinham entregue ao desespero, nem à ansiedade, nem à inquietação. Eles teriam que lidar com a tempestade, correto. Mas eles não teriam entrado naquele sufoco e naquela ansiedade que os levou a achar que eles iam morrer ali. A causa do desespero, na verdade, não era a tempestade, mas era a sua falta de fé. A sua falta de conhecimento no Jesus com quem eles andavam há tanto tempo e de quem ouviam tantos ensinos e de quem viram vários milagres, mas ainda assim não o conheciam verdadeiramente porque acharam que Jesus estar ali ou estar ali um cão de louça era exatamente a mesma coisa. Mas irmãos, Jesus na nossa vida não é uma personagem decorativa. Jesus é o Filho de Deus, o Filho do homem, bem presente em nós. Amém? E a tempestade pode se levantar forte, mas Ele está connosco. Certo? Ele está connosco. E Ele vai intervir no momento certo. E se calhar o momento certo é aquele em que nós, em vez de reclamarmos e de ficarmos aziados com o próprio Deus, olharmos logo para Ele e dizemos: Jesus, isto é da tua conta, não é da minha. Foste tu que mandaste vir por aqui, por isso a responsabilidade é tua. Eu estou a fazer aquilo que tu mandaste, por isso a responsabilidade é tua. Lida com esta tempestade porque não sou capaz de o fazer. Eu não sei fazer. E deixe-me dizer que as tempestades às vezes não têm nada a ver com dinheiro, não têm a ver com saúde, não têm só a ver com família, às vezes têm a ver com a nossa fé, às vezes têm a ver com o nosso mundo interior que é tão complicadinho. Às vezes a sombra escura vem à nossa alma e passamos por momentos em que ficamos, parece que em trevas. Este pessoal aqui não tem esse problema, mas eles também estão em trevas. Certo? Eu sei que vocês aqui não têm esse problema. Mas estou-vos já a avisar, caso um dia possa acontecer, as tempestades vêm à nossa vida e às vezes levam-nos por momentos escuros, momentos difíceis, momentos em que as vagas e as ondas que vêm à nossa vida não têm nada a ver com circunstâncias exteriores, têm a ver com circunstâncias emocionais, espirituais, e o nosso desespero mostra a deficiência da nossa fé e do nosso conhecimento em Deus. Mostra a deficiência da nossa convicção de que Deus cuida de nós. Mesmo quando Jesus já tinha provado aos discípulos e já tem provado a nós tantas vezes que Ele se importa com a nossa vida. Jesus e as tempestades têm uma relação fantástica. Ele sempre apareceu no meio das tempestades onde os discípulos estavam. Ele sempre trouxe sossego, paz, mas sempre também é verdade que a gente viu, os discípulos passavam-se todos da cabecinha. Entravam todos em desnorteios, diziam as coisas mais incríveis. Somos rápidos a concluir que Deus está indiferente às nossas vidas, só porque muitas vezes estamos numa tempestade e só porque muitas vezes não vimos ainda a sua intervenção. Mas Deus continua a ser bom. Mesmo que percas o dedo mindinho, Ele continua a ser bom. Amém? A não ser que os canibais fossem crentes e dissessem: Senhor, obrigado por esta refeição. Depois há uma segunda pergunta, desta parte foi de Jesus. E ele diz: porquê é que vocês estão com tanto medo? E nesta versão diz: porque não tendes fé ainda. Porquê é que vocês ainda não têm fé? Pá, caramba, vocês há tanto tempo que vocês andam comigo. Vocês têm visto os milagres, vocês têm ouvido o meu ensino, vocês dizem que me reconhecem como mestre e senhor, e ainda assim vocês estão com tanto medo. Porquê é que vocês ainda não têm fé? Porquê é que vocês ainda não confiam em mim ao ponto de descansarem no meio de uma tempestade? Gente, eu estou aqui. E pronto, estive a bater um cochilo, como dizem os brasileiros. Estive a cochilar um bocadinho. Estive a dar uma refrescada na cabeça.
estive aqui embalado pelas ondas. Enquanto para vocês as ondas, não é? As ondas batem em vocês e vocês se assustam, a mim as ondas servem para me embalar. Porque Deus não se assusta. Nós nos assustamos. Os discípulos falharam o teste prático desta tempestade e revelaram medo. E ficamos com medo porque duvidamos que Deus esteja no controle. E dou graças a Deus porque eu sei que os irmãos aqui são os campeões da fé. Nada disto se passa com vocês. Mas às vezes comigo passa. E eu vou saltar aqui uma série de coisas. Mas é interessante que começámos com uma tempestade acordada e um Jesus a dormir e acabamos com um Jesus acordado e uma tempestade a dormir. É interessante, não é? Nós ou estamos na tempestade ou estamos a dormir. Já parece a história do menino Jesus, não é? Agora está nas palhas deitado, nas palhas estendido e passa os natais todos deitados. Eu não sei se como pastor posso dizer isto, porque senão as pessoas podem se assustar. Mas eu estou a viver uma tempestade. E os irmãos olham para mim e o irmão Manel sempre diz, o pastor está novo. Não é? Antes de dizer isto do que no vinho, não é? No vinho, podia haver algum irmão que levasse a mal. O pastor está novo. E estou, graças a Deus. Falta-me o dedo mindinho. Mas eu estou a passar uma tempestade. Não interessa aqui aonde, o que é que tempestade é essa? Tem a ver comigo, Luís Miguel. Certo? E ao pensar nas tempestades que nós vivemos, tenho que reconhecer que a tempestade mais perigosa não é aquela que levanta ventos e agita o mar, mas é aquela que levanta medo e incredulidade nos nossos corações. É aquela que nos faz abalar, é aquela que nos faz duvidar, é aquela que nos faz querer não ter seguido as instruções de Jesus. Porque todos nós temos conflitos quando atravessamos as tempestades. Todos nós temos perguntas. E normalmente quando isto acontece, apenas nos revela que nós afinal não conhecemos assim tão bem aquele que sempre está connosco. E este episódio termina com os discípulos a dizerem, mas quem é este? Não é quem é que é Jesus. Não é quem é que é este? Eu não conheço. Quem é este que até os mares e os ventos lhe obedecem? Das duas, uma. Ou eles eram parvos ou metiam os pés para dentro. Isso é o que... Não é como se costuma dizer. Tu és ou és parvo ou metes os pés para dentro. Os discípulos andavam com Jesus já há uma série de tempo. Deixem-me dizer, meus irmãos, e agora vamos aplicar isto. Já não importa há quantos anos somos crentes. Não importa há quantos anos andamos na igreja. Mas se a gente atravessa uma tempestade e temos as mesmas reações que estes discípulos, isso só prova que ainda há tanto por conhecer de Jesus e há tanto ainda para crer nele e para confiar nele que não está enraizado no nosso coração. E nós vamos ser surpreendidos porque na mesma forma como a tempestade pode ser surpreendente, também o nosso Deus nos vai surpreender. E nós somos sempre surpreendidos quando Ele ultrapassa a nossa incredulidade e faz até aquilo que nós nem temos fé para libertar a sua ação. Mas Ele, pela sua misericórdia e a sua promessa, Ele está na nossa vida para o fazer. E não é nada do outro mundo. Percebemos que muitas vezes é no momento da tempestade e no momento da aflição que muitos decidem afastar-se de Jesus e deixar de andar com Jesus porque dizem não compensa fazer a vontade de Deus. Afinal de contas, eu tornei-me cristão, até só tenho andado, é levar na cabeça. Compra um capacete, irmão. Hein? Porque eu conheço rapazes, raparigas da minha idade quando eram miúdos, que levavam tanto naquele rabiosque que antes de chegar a casa passavam pelas hortas, roubavam umas quantas couves e metiam folhas nas cuecas. Porque já sabiam quando chegassem a casa que levavam aquilo. Hein?
Aquilo é que era mesmo um cozido à portuguesa. Pimba, pimba, pimba. Mas tinha lá umas couves lá dentro, umas folhas de couve lombarda. Tanto de acordo onde tu levares, se levas nas orelhas, compra uns alto-falantes, uns auscultadores. Levas na cabeça, mete um capacete. E nós muitas vezes estamos na tempestade e dizemos assim, eu decidi fazer a vontade de Deus, decidi começar a obedecer e pôr em prática a palavra de Deus na minha vida, decidi andar na direção certa, porque percebi que esta é a vontade de Deus, Deus dê-me algum tipo de instrução, algum tipo de direção, eu vou e as coisas não estão a correr bem, e a gente entra em conflito, entramos em dúvida, e tudo isto porque na verdade não conhecemos o Deus que temos connosco. E eles não o conheciam. As tempestades, elas são pedagógicas. Elas são escola de Deus para nos ensinar as maiores lições da vida. Amém? E alguns estão a dizer, pastor, mas eu ando a repetir o mesmo ano há tanto tempo. Se calhar não aprendemos a lição. Mas foi através desta tempestade e daquilo que Jesus fez na sua vida, que a partir daquele momento os discípulos começaram a ter uma visão mais clara de quem Jesus era. Jesus sempre estará no meio da tempestade. Nem sempre Ele nos vai livrar da tempestade. Se calhar algumas vezes Ele vai nos mandar para o meio da tempestade. Pastor, quero devolver o meu certificado de batismo. Quero-me ir embora. Não, senhora. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esta pergunta fica hoje, nesta manhã, nos nossos corações, porque eu não vou demorar mais tempo. Quem é Jesus para nós? Há bocado cantámos, quero conhecer-te, quero apaixonar-me, quero me envolver, quero seguir-te. Irmãos, a vida de Deus em nós, que se manifesta de muitas maneiras. A graça de Deus que se manifesta nas nossas fraquezas. A virtude de Deus que se manifesta em força, coragem, capacidade da nossa vida. Ela só é desenvolvida em nós através da nossa intimidade com Jesus. Deixe-me dizer-lhe uma coisa. Não é a igreja que te vai fazer crescer. Não é a pessoa que está ao teu lado que te vai fazer crescer. Não é o teu pastor que te vai fazer crescer. É Jesus que te vai fazer crescer. E se Ele precisar de usar uma tempestade, Ele vai usar uma tempestade. Agora, uma coisa nós estamos certos. Seja uma tempestade para onde Ele nos direcionou. Seja uma tempestade que nós próprios criamos. Uma coisa eu tenho a certeza. Ele nunca vai deixar de estar no barco connosco. Jesus, Ele é aquele, não apenas que acalma as tempestades, mas que, sobretudo, acalma a nossa tempestade. Apazigua o nosso coração e nos faz perceber que afinal o Deus que nós cantamos, adoramos, louvamos, lemos a Bíblia e vimos à igreja e tal, e tudo isso faz parte do processo de Deus. Afinal aquele Deus é muito mais. Até é muito mais do que aquilo que o pastor prega. É muito mais do que aquilo que é o testemunho do outro irmão. É muito mais até do que aquilo que a Bíblia diz. Deus é sempre muito mais. Desde que nós estejamos dispostos a conhecê-lo. E conhecê-lo é deixá-lo interferir na nossa vida. É buscar a sua vontade, o seu desejo, é tentar compreendê-lo, entendê-lo, senti-lo no dia a dia, meus irmãos. Nós vivemos tempos em que estamos tão preocupados com as tempestades da vida que nos esquecemos do Senhor que está a dormir no nosso barco. Na verdade, ele se calhar está com um olho no burro e outro no cigano. O que ele está à espera mesmo é que nós tenhamos a humildade de chegarmos ao pé de Jesus e dizermos: Jesus, por favor, intervém nesta circunstância. Por favor, Jesus, muda esta circunstância. Não aziados. Oh Deus, estás para aí? Pois estás, então, mas ninguém me acordou, eu estou a dormir, estou cansado, passei um dia inteiro a fazer milagres e a ensinar a palavra de Deus. Estou a dormir, estou cansado. Ele também era homem, mas ele estava ali sempre presente. E deixe-me dizer, havia uma promessa de Deus. E esta é outra questão, é que nós quando passamos pelas tempestades, esquecemos de repente de tudo aquilo que Deus nos ensinou. Porque Jesus, quando no início disse, passemos para a outra margem, ele não disse, passemos para o fundo do mar. Portanto, não fazia parte do plano de Deus morrerem afogados no mar.
Isto faz lembrar o mesmo naufrágio que Paulo passou, em que ele diz, não, gente, tenham calma, ninguém vai morrer, porque Deus tem a intenção, o propósito. Deus disse-me que eu tinha que ir até a Roma. Portanto, eu vou ter que ir lá, portanto, ninguém vai morrer aqui, gente. Deus vai nos poupar. Mas a tempestade, a tempestade, mas isso foi uma coisa que surgiu. Mas se há promessas de Deus, Jesus tinha dito aos discípulos, gente, passemos para a outra margem. Jesus não disse, vamos dar ali uma voltinha. Vamos apanhar uns peixinhos. Não, vamos para a outra margem. Esta era a direção divina. E se era a direção divina, aqueles discípulos deviam perceber, não, Deus disse-nos que íamos para a direção da outra margem. Portanto, não faz sentido nenhum. Nós não podemos morrer aqui. Mas nós nos esquecemos das promessas de Deus. Nós nos esquecemos da pessoa de Deus. Ou nos esquecemos, ou ainda não o conhecemos o suficiente. Mas Jesus, Ele está hoje aqui, está aqui, porque está connosco e está todos os dias na nossa vida, para nos relembrar, porque maior seja a nossa tempestade, se calhar aquilo que está a acontecer na tua e na minha vida é apenas um processo divino. Não é processo divino, foi uma má decisão nossa, foi uma escolha errada que nos causou circunstâncias difíceis, mas Ele continua a estar no barco. Amém? Quem é este? Que até os ventos acalma e os mares lhe obedecem. Quem é este? Afinal, a gente pensava que conhecia Jesus, mas não o conhecemos. Ele é muito mais do que aquilo que nós imaginávamos. Ele é muito mais. Porque se a tempestade é surpreendente, muito mais surpreendente é Deus e a forma como Ele nos vai fazer sair da tempestade. E eu estou crendo que a tempestade não veio para nos engolir. Amém? Diga comigo, a tempestade não vem para nos engolir. E alguns irmãos diriam, mas o pastor está a falar porque está a atravessar uma tempestade. Não, porque todos nós passamos. Queres ver que sou só eu, não? Eu disse aos irmãos, eu tempos a tempos, eu gosto de doutrina, gosto de ir às epístolas e às epistolas, e vou buscar, não é? E gosto de ir lá e trazer ensino, como é que a igreja funciona e como é que é a doutrina disto, daquilo, eu gosto. Mas sabe, em tempos de tempestade, esqueça a doutrina e agarre-se a Jesus. Eu não estou a dizer que a doutrina não tem nada a ver com Jesus, vocês percebam, mas nós precisamos de ir ao núcleo, ao centro da nossa fé. Minha fé não está na doutrina, não está do eu saber ou conseguir fazer tudo certo. O meu núcleo de fé tem que estar no meu Jesus, que conhece as minhas fragilidades, as minhas vulnerabilidades, a minha imperfeição de fé, a minha guerra, a minha luta, o meu desespero, a minha angústia. E Ele está lá para me dar a mão e fazer acalmar os ventos e as tempestades. E eu sair daquela tempestade e dizer, bolas, estou todo encharcado, mas eu estou vivo. Estou vivo e a partir de hoje eu vou ficar com mais atenção no meu Jesus. Porque aquele gajo surpreendeu-me. Pastor, tu estás a chamar gajo ao Jesus? Estamos a falar num contexto de pescadores rudes e brutos. Este homem, afinal, Jesus surpreendeu-nos. A gente pensava, e a história de Jesus foi sempre uma história de surpreender os seus discípulos. Quando eles pensavam que já sabiam alguma coisa, Jesus estava 2 passos à frente deles. Deixe-me dizer, meus irmãos, Jesus está 2 passos à tua frente e à frente da tua tempestade. E quando olho para Jesus, eu relembro os princípios simples da palavra de Deus. Eu relembro que é pela fé que nós agradamos a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. É pela fé que nós vivemos. É pela fé que os milagres acontecem. É pela fé que nós devemos caminhar. E a nossa fé não é uma fé vazia, não é uma fé sentimental, não é uma fé apenas de concordância mental. É uma fé, é aquilo que tu sabes, que sabes dentro do teu coração, que conheces acerca do teu Jesus. Porque se a nossa fé estiver só aqui, meus irmãos, quando a tempestade apertar, não há conhecimento que te salve. Se a tempestade for apenas uma sensação emocional, meu irmão, tu vais entrar numa montanha russa emocional. As tuas emoções não te vão garantir. Mas é aquilo que tu conheces de Jesus.
eu o conheço. Eu sei que Ele não vai falhar. Foi Ele que mandou, foi Ele que me indicou. Ele disse que ia estar presente. É Ele que me vai livrar desta situação. Mesmo que nós estejamos em conflito, mesmo que a tempestade seja tudo aquilo que nós falámos, inesperada, surpreendente, perigosa, todas aquelas coisas, mas a tempestade não é maior do que o meu Jesus. O meu Jesus também é inesperado, também é perigoso, também é surpreendente, Ele faz coisas fantásticas. Nossa atenção tem que estar em Jesus. Eu não sei onde é que está a tua atenção. Mas se calhar todos nós temos que fazer esta pergunta. Quem é Jesus? Eu quero conhecer-te. Eu quero amar-te. E se algures no meu caminho, vamos fechar os nossos olhos, se algures no meu caminho a minha fé se esbateu, se algures no meu caminho os meus olhos deixaram de estar em Jesus e começaram a estar em outras coisas, os irmãos, volto a dizer, o caminho não é a igreja, o caminho não é o pastor. Isso faz parte do caminho, mas isso não é o caminho é Jesus. E quando tu estás focado em Jesus, verdade vai ser acrescentada à tua vida e essa verdade nos liberta. E essa verdade nos capacita. E quando tu recebes verdade, aí tu experimentas a vida. Por isso é que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Porque quando caminhamos em Jesus, nós temos essas três coisas na nossa vida. Nós temos um caminho, nós temos um andar, mas um andar com sentido, com objetivo, com os nossos olhos postos nele. Ele próprio é o caminho e Ele próprio é o objetivo para nós nos deslocamos. E depois temos a verdade que Deus vai acrescentando à nossa vida. E vida flui de nós. E a nossa vida cristã, meus irmãos, não é um simples arrasto religioso. Não pode ser. Porque se assim é, então alguma tempestade poderá vir à nossa vida para nos fazer lembrar. Mesmo que nós duvidemos profundamente, para nos fazer lembrar que o nosso Jesus, Ele não duvida, que o nosso Jesus, Ele não dorme, que o nosso Jesus, Ele não nos ignora, que o nosso Jesus está totalmente empenhado na nossa vida, na tua e na minha. E Ele dará graça e capacidade para aguentarmos a tempestade até o momento em que Ele diz, ok, já chega, acabou, sossega, aquieta-te. Eu já passei por algumas tempestades da minha vida e já vi Deus fazer coisas fantásticas na minha vida. Mas sempre, e isto é surpreendente para nós mesmos, é que sempre que passamos por outra tempestade, talvez porque elas vêm com outra força e vêm com outra intensidade e porque são inesperadas, como eu disse há bocadinho, são surpreendentes, às vezes elas vêm de onde nós menos esperamos. Nós voltamos a ter que reavaliar e precisamos de voltar a pensar, ok, onde é que está a minha fé? Onde é que está o meu Jesus? Onde é que estou eu no meio disto tudo? Mas do maior conflito, das maiores dúvidas, da maior tempestade, levanta-se o maior que está em nós e que venceu o mundo e que prometeu ajudar-nos, encorajar-nos, fortalecer-nos e revelar-se a nós de uma nova forma, uma forma fresca, refrigério para as nossas almas. Eu gostaria que ficássemos de pé nesta manhã. E é como se Deus dissesse, gente, enquanto... E há aqui outra lição que nós poderíamos dizer. A ansiedade não nos leva a lado nenhum. O desespero não nos leva a lado nenhum. Mas o clamor a Deus leva-nos a muitos lados. E isto é uma coisa que a igreja precisa de redescobrir outra vez. O caminho da oração. Amém? Porque aquela travessia não foi um cruzeiro. Eles não andaram ali a passear no meio do mar da Galileia, a desfrutar das maravilhas de uma tempestade. Aquilo foi um momento.
E terminou quando eles abriram a sua voz e que chamaram por Jesus e dizer: Jesus, ajuda-nos, nós não morremos aqui todos. E a igreja precisa de redescobrir a importância, o papel e o poder da oração na nossa vida. Amém? Então eu não sei que tempestades é que tu estás a passar, eu sei qual é aquela que eu estou a passar. Mas eu sei que do fundo da tua alma e do fundo da tua angústia e das tuas dúvidas e dos teus conflitos, pode e deve surgir um clamor a Deus. E dizer: Jesus, ajuda-me. Ensina-me, ajuda-me. Ajuda-me a aprender o que é que esta tempestade está a querer comunicar à minha vida. Ajuda-me a conhecer, a confiar e a conhecer o teu coração e a tua verdade que é inabalável. Tu jamais falhas à tua palavra. Ela não voltará para ti vazia. Deus, ajuda-me a ver-te e a conhecer-te e a descobrir-te um pouco mais. Porque mal vai à nossa fé e à nossa vida quando nós nos instalamos naquilo que já sabemos acerca de Deus. Tem que haver descoberta constante. Igreja é poderosa porque tem Jesus no seu centro. Igreja é poderosa porque confia em Jesus. Igreja é poderosa porque descansa em Jesus. E a igreja é poderosa porque leva Jesus para todo lado. Porque quando deixamos de fazer, nós deixamos de ser igreja. Se não limitamos a como as pessoas sem conhecimento a carregar andores. Jesus não é um andor. Jesus é o ramo onde tu estás enxertado. Jesus é o Espírito onde tu és um com Ele. Jesus não está apenas contigo. Ele está em ti e tu estás nele. A vida que flui dele flui para nós. Então tudo o que tem a ver com a nossa vida tem a ver com o Espírito de Cristo em nós, o Espírito de Deus na nossa vida. E se Ele está cheio de fé, nós devemos estar cheios de fé. E quanto maior for essa ligação que estabelecemos com o Espírito de Deus, mais fortes nós vamos ser. Mais sábios, mais capazes, mais pacíficos, mais alegres. E se há coisas na nossa vida que não é suposto desaparecerem, Deus vai dar a graça para aceitarmos e no meio dessa situação, ou no meio dessa realidade, nós continuarmos a experimentar a plenitude de Deus em nós. Amém? Vamos tirar uns segundos para orarmos uns pelos outros. Está bem? Há tempestades que vêm à nossa vida. Saúde, os filhos, casamentos, crises financeiras, emocionais, mentais. Há tempestades que se levantam. Graças a Deus que não estamos sempre na tempestade. De vez em quando há bonança. E damos graças a Deus por isso. Mas também damos dar graças a Deus pela tempestade. Porque podemos estar com Jesus no meio da tempestade. Mais do que a tempestade é podermos estar com Jesus no meio da tempestade. Nesta manhã vamos orar uns pelos outros. Em primeiro lugar. E vamos dizer, e vamos orar uns pelos outros e vamos dizer: Senhor, se o meu irmão está numa tempestade, Paizinho, socorre-o, ajuda-o, livra-o, mas mais importante do que tudo isso, revela-te no meio da tempestade ao teu filho. Fortalece o seu coração, fortalece a sua fé, fortalece a sua visão de ti, fortalece o seu andar, fortalece a sua paixão de ti, Senhor. Surpreende-o com o teu poder, com a tua graça e com a forma tremenda como tu, Senhor, vais ajudar o teu filho ou a tua filha. Ou o meu irmão, a forma como tu quiseres dizer. Mas vamos orar uns pelos outros nesta manhã. Amém? E vamos levantar nesta manhã uma oração
certo? Vamos levantar a nossa voz, vamos clamar a Ele e vamos dizer: Jesus, é de Ti, Senhor. É de Ti que vem o nosso socorro. É de Ti que vem a nossa ajuda, o Teu conselho, a Tua direção. É de Ti, Senhor, que nós recebemos tudo aquilo que precisamos hoje, Senhor. Amém? É de Ti, Senhor, que recebemos a paz. Que recebemos, Senhor, esclarecimento, clareza para a nossa mente. Porque aquele que crê em Ti jamais será confundido.